Olá, aqui é o Paulo Farias e esse é o CIO na Nuvem. Em um vídeo anterior, eu te expliquei sobre o capital de giro e a importância dele para a empresa. Eu comecei te explicando que o capital de giro é muito mais do que o dinheiro que você deixa no caixa para pagamento das suas obrigações. Era assim que eu pensava também o capital de giro da minha empresa. Mas depois eu descobri que é mais do que isso. Na verdade, o capital de giro, como eu te expliquei nesse outro vídeo, ele é a soma de todos os recursos disponíveis que você vai utilizar para financiar as operações da empresa. Então, além das disponibilidades de caixa, ele inclui também o estoque e as contas a receber. Eu expliquei também a diferença entre capital de giro e necessidade de capital de giro. E mostrei exatamente como você calcula essa necessidade de capital de giro, considerando aí fatores como o prazo médio de recebimento dos seus clientes, o prazo médio de pagamento dos fornecedores e o prazo médio de giro do seu estoque. E mostrei com exemplos práticos como você, mexendo com esses prazos, você também afeta aí o capital de giro, para proteger mais a empresa ou para ter mais facilidade de venda, mas com uma maior exigência de capital de giro. É um vídeo bastante completo, com bastante exemplos práticos, então se você não viu, eu recomendo que você assista, porque esse é um assunto extremamente importante se você quer ter o domínio, realmente do caixa da empresa e quer proteger o seu caixa de eventuais problemas, principalmente de descasamento, de fluxo de caixa, descasamento que ocorre quando os prazos entre recebimento e pagamento não estão bem alinhados. Então, o link para esse vídeo, onde tem todo esse conteúdo, todas as explicações, inclusive os exemplos práticos, eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo. Nesse vídeo, a gente falou também sobre as principais dificuldades ou os principais fatores que normalmente trazem dificuldades para as empresas em relação à gestão do capital de giro. E dentre todos os fatores, existem dois fatores que se destacam mais, principalmente em situações de crise. E esses fatores são queda nas vendas e o aumento na inadimplência. Então, nesse vídeo hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre 6 estratégias que você pode utilizar na empresa para proteger o capital de giro da sua empresa se você estiver vivendo uma situação ou de queda de vendas ou de aumento da inadimplência, ou o pior cenário, que é uma conjunção desses dois fatores. Então, é um conteúdo também muito útil para principalmente se você já está vivendo essa situação ou se você não está vivendo, ótimo, mas para você se proteger caso você venha a ter problemas aí com a queda nas vendas ou com aumento na inadimplência. Então fica comigo até o final que eu vou dizer exatamente quais são essas 6 estratégias que você vai utilizar aí na sua empresa para proteger o seu caixa de maiores problemas decorrentes desses dois fatores. Antes da gente entrar aqui nas estratégias que você vai utilizar para proteger o caixa da empresa, desses dois fatores que são os principais que afetam o capital de giro da empresa, que são a queda nas vendas e o aumento da inadimplência, eu vou fazer aqui uma rápida revisão dos conceitos envolvidos com o capital de giro, que é justamente para consolidar esse conhecimento e aí você entender exatamente como aplicar as estratégias. O primeiro conceito, como a gente já falou no início do vídeo, é do capital de giro. Então, o capital de giro, ele é a soma de todos aqueles recursos que você dispõe na empresa para financiar as suas operações. Ele é a soma do que na contabilidade, nos relatórios contábeis, é chamado de ativo circulante. Então, é um ativo porque é um bem da empresa e é circulante porque ele é bastante líquido. Ou é dinheiro ou ele pode virar dinheiro muito rapidamente para o pagamento das obrigações. Aí as 3 principais contas contábeis que estão nesse ativo circulante são exatamente o caixa, que é o dinheiro que está no caixa da empresa, seja no caixa em dinheiro, ou seja, no caixa do banco, né, as contas correntes. As contas a receber, então são as duplicatas que você emitiu nas vendas e que os clientes vão pagar para você. E o seu estoque. O estoque também é um item do ativo circulante. Então, a soma de todos esses recursos é que você vai usar para pagar aí todas as despesas e todos os custos da empresa para você, justamente para financiar toda a operação, desde a aquisição da matéria-prima, das mercadorias,
o estoque, o custo de produção e custo de entrega, impostos, ou seja, tudo está envolvido o capital de giro. Aí você vai ter o capital de giro fixo, que é o capital de giro médio, ao longo do ano, e tem o capital de giro variável, porque você tem aquelas despesas que são sazonais, ou você tem épocas em que tem uma venda maior, então você tem as sazonalidades que vão determinar também um capital de giro variável, que é importante também que você considere. Bom, outro conceito fundamental também é o da necessidade de capital de giro, porque o capital de giro é um valor, como se fosse uma foto, em um determinado momento. Mas qual é exatamente a minha necessidade de capital de giro? Quanto eu preciso efetivamente manter no caixa? Bom, isso você vai obter através justamente de uma fórmula da necessidade de capital de giro, que vai levar em consideração, obviamente, as contas que você tem a pagar aos seus fornecedores e o dinheiro que você tem a receber dos seus clientes e os prazos envolvidos, os prazos médios, tanto de pagamento aos fornecedores, quanto os prazos de recebimento dos seus clientes e também o prazo médio de estoque. A gente viu no vídeo passado, na aula passada, que você pode, inclusive, fazendo uma boa negociação com os seus fornecedores, você ter uma boa parte, ou quase a totalidade das suas operações sendo financiada através dos seus fornecedores. Para isso, você tem que ter prazos mais longos de pagamento do que de recebimento. A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas essa é uma boa prática, uma boa política tentar alongar esses prazos. Assim como é uma boa política também tentar reduzir o prazo médio dos estoques. A gente viu também que existem vários fatores que podem afetar a qualidade do seu capital de giro. Entre esses fatores estão a redução das vendas, a queda nas vendas, o aumento na inadimplência, o alongamento também dos prazos de pagamento dos clientes, né? Quando a equipe de vendas concede mais prazo para os clientes fazerem os pagamentos, efetivamente isso impacta o capital de giro e deve ser muito bem considerado. Outros fatores também são as sazonalidades, né? Os períodos de maior época de vendas ou de redução nas vendas, aumentos súbitos de custos, então descontrole nas despesas, aumentos também nos custos financeiros, que muitas vezes é provocado pela própria má gestão ou pela própria dificuldade de gestão do capital de giro, que provoca aumento de custos financeiros e esse aumento de custos financeiros acaba agravando a situação do capital de giro. Então existem várias situações que podem afetar o capital de giro. Mas dentro desses vários fatores, os dois fatores que são aí os principais, que mais afetam a qualidade do capital de giro, especialmente em épocas de crise, são exatamente a queda nas vendas e o aumento na inadimplência. Obviamente, se você tem custos fixos, despesas fixas e as vendas caem, isso tem um impacto direto no capital de giro. Da mesma forma, a inadimplência, você tem lá um fluxo de caixa projetado, está contando com aquela receita dos clientes e de repente eles não pagam e você ali você como administrador, como empresário, pode ficar numa situação difícil se você não previu que pudesse existir aquela taxa de inadimplência e não tem um plano B para cobrir, né? E aí, se você não continua a operação, se você não tem dinheiro para manter a operação, para pagar os seus fornecedores, para pagar o seu pessoal, a situação da empresa pode se agravar. Então, a gente selecionou aqui 6 estratégias, que são as estratégias que você pode colocar em prática para lidar com essa situação. Ou para lidar com essa situação, se você já está vivendo isso, ou para evitar, para mitigar os riscos, ter problemas no seu caixa, caso essas situações venham a ocorrer na empresa. A gente sabe que a gente vive numa economia instável, então a gente precisa se preparar para situações como essa. A primeira estratégia é uma ação preventiva. Como a maioria dos problemas, você agir preventivamente sai muito mais barato. E nesse caso, a ação preventiva
é a formação de um colchão financeiro, uma reserva financeira, ou seja, uma conta que você vai formar para usar em caso de emergências. Então, se você já tem os indicadores na sua empresa, se você já está acompanhando como estão as vendas e você visualiza que está havendo uma queda nas vendas e que existe o risco dessa queda se acentuar, da mesma forma na inadimplência, você está vendo os números da economia, você vê como estão a inadimplência de uma forma geral no seu setor e que isso pode vir a afetar também a sua empresa. Então está na hora de você pensar aí no seu colchão financeiro, se você ainda não tem na sua empresa. Para fazer esse colchão é bem fácil, é só você determinar um percentual ou do faturamento ou do lucro e aí você reserva isso numa conta para utilizar apenas em situações de emergência. Eu gosto de trabalhar com um percentual do faturamento, eu gosto de ser mais agressivo, tanto nas minhas estratégias de alavancagem, de crescimento, quanto nas estratégias de proteção. Então eu trabalho com um percentual de faturamento, mas você pode trabalhar também aí com um percentual de lucro. Um colchão financeiro, uma reserva, ela tem duas utilidades, né? A primeira é a mais óbvia, é de você ter aí uma conta que você vai utilizar nessas situações de emergência, né? Numa situação de descasamento de fluxo de caixa, por exemplo, um cliente importante que atrasou e você não contava com isso, então você lança a mão dessa conta. Essa é a primeira e mais óbvia utilização. E a outra que é menos óbvia, mas também que é muito importante, é de ela servir como uma moeda de troca, uma barganha com os bancos. Para quê? Para você obter linhas de financiamento de longo prazo, com custos mais baratos, né, em troca de levar para esse banco essa sua conta. Então, quanto maior ela for, lógico, mais cacife você vai ter para negociar com o banco. Então, só tem vantagens em se criar uma conta como essa. Se você não tem ainda uma reserva como essa, eu recomendo que você comece já. Você pode começar pequeno, com um percentual do que cabe hoje no seu orçamento, e aí depois ter metas para isso, aumentando isso aos poucos. E lógico, o volume dessa sua conta, dessa sua reserva, vai depender aí da característica do seu mercado, né? E do nível de proteção que você quer para a sua empresa. A segunda estratégia envolve a redução ou a tentativa de redução do ciclo econômico. O ciclo econômico é a soma do prazo do ciclo operacional com o ciclo de caixa, ou seja, é todo o ciclo envolvido desde o início da operação, desde o início da contratação, o início da compra das mercadorias, até o final com o recebimento pela venda dos produtos ou dos serviços. Quanto maior esse ciclo, quanto mais afastado ele for, maior são as necessidades de capital de giro. E o contrário também é verdadeiro. Então, quanto menor for esse ciclo, quanto mais próximo, principalmente, o ciclo operacional tiver do ciclo de caixa, menos necessidade de capital de giro você terá. Então, é lógico que é sempre principalmente em mercados muito competitivos, de muita concorrência, a equipe de vendas fica tentada a oferecer opções de parcelamento que estendem bastante o ciclo de caixa, porque você vai demorar muito para receber. Mas, num cenário de queda nas vendas e de aumento na inadimplência, essa não é definitivamente uma boa estratégia. Nesse momento você tem que realmente trabalhar para reduzir esse cenário. E é importante entender bem essa diferença entre o ciclo operacional e o ciclo de caixa e entender que a diferença entre o prazo que você negocia com os seus fornecedores, o prazo de pagamento, para o prazo que você dá aos seus clientes, é fundamental nessa conta aí, nessa equação do capital de giro. Então, de uma forma geral, se puder reduzir o tempo do ciclo econômico como um todo, é bom para a empresa. E mesmo depois que você reduzir esse ciclo econômico como um todo,
Se você conseguir alongar o prazo de pagamento para os seus fornecedores, reduzir o prazo que você dá para os seus clientes para o recebimento das vendas e reduzir os estoques, você vai estar trabalhando aí diretamente na redução das suas necessidades de capital de giro e, consequentemente, você vai dar uma injeção de fôlego muito grande ali no caixa da empresa. O terceiro item envolve o controle da inadimplência. O aumento da inadimplência ele pode vir de dois fatores. De uma situação geral da economia, né, que levou aos consumidores a aumentarem os níveis de inadimplência, e muitas vezes isso não está sobre a nossa influência trabalhar, mas o que está sobre a nossa influência são os fatores que dependem diretamente da empresa, como, por exemplo, as políticas de crédito. Para quem a nossa empresa decide dar crédito? A gente vai parcelar, mas a gente vai parcelar para quem? Qualquer cliente que deseje comprar nossos produtos, nossos serviços, nós vamos oferecer parcelamento de uma forma independente do histórico de crédito daquele cliente, ou a gente vai ter uma análise de crédito ou uma política mais conservadora em relação à concessão de créditos. Então, a política de crédito pode ser revisada. Isso vai agir preventivamente em relação à inadimplência. E uma vez que o cliente entrou em inadimplência, também você tem processos de cobrança mais ágeis, seja usando uma equipe interna, seja usando uma empresa terceirizada. Então, você consegue também uma melhora na qualidade do seu capital de giro quando você tem uma melhor gestão da inadimplência dos contratos com seus clientes. A quarta estratégia é de você não se endividar a qualquer custo. A tendência normal da empresa, quando ela precisa de capital de giro, precisa suprir o capital de giro, é ela recorrer a empréstimos de curto prazo, como operações de hot money ou conta garantida, que os gerentes de banco estão o tempo todo aí oferecendo para a gente. Fuja disso, elas são verdadeiras armadilhas e você só deve cair nelas se realmente não tiver outra alternativa. Como regra geral, essas operações são muito caras e têm um custo muito alto, muito além da rentabilidade normal das empresas. Então, vale a pena ao empresário, vale a pena ao administrador financeiro avaliar outras opções disponíveis antes de recorrer a essas opções que normalmente são oferecidas pelos bancos, mas que têm um custo muito alto. Por exemplo, avaliar a possibilidade dos sócios alocarem mais capital na empresa ou utilizar ativos da empresa como garantia para obter empréstimos de longo prazo, utilizar alguma máquina, por exemplo, como uma garantia, empréstimos de longo prazo que tenham taxas mais baixas e que, evidentemente, vão dar ali um fôlego para o caixa da empresa. Hot money, capital de giro, não vai dar fôlego nenhum porque os prazos são curtos e as taxas são altas. Então, aquilo vira efetivamente uma bola de neve, igual a pessoa física que vai lá e paga o mínimo no cartão de crédito. Aquilo ali no outro mês volta com um valor ainda maior. Então, a pessoa não consegue sair nunca daquela dívida. Na empresa funciona da mesma jeito. E hoje existem outras opções, inclusive fintechs, que oferecem opções de financiamento com juros mais baixos, fintechs, novas modalidades de financiamento que juntam pessoas físicas, pequenos investidores que querem ter uma rentabilidade um pouco acima do que o mercado oferece e ele conecta essas pessoas com empreendedores, principalmente pequenos empresários que precisam de financiamentos a juros mais baratos que os bancos oferecem. Então, vale a pena fazer uma pesquisa nessas fintechs e em outras opções de financiamento e apenas em último caso realmente recorrer a essas opções que normalmente os bancos oferecem aí de empréstimos de curto prazo, mas com taxas completamente proibitivas. A quinta estratégia é você fazer uma negociação da dívida já existente. Se você já tem uma dívida de curto prazo que está vencendo em curto prazo e que aquilo está asfixiando o seu caixa,
é hora de você ir para o banco para renegociar essa dívida, trocar essa dívida de curto prazo por uma dívida de longo prazo, que vai dar fôlego aí para que você consiga ter estratégias aí internas de recuperação dos lucros, né, principalmente da recuperação dos lucros, para a partir daí você conseguir quitar essas dívidas. Então, vale a pena ir no banco, sentar lá com o gerente, ouvir as opções de financiamento e como você pode trocar essa dívida de mais curto prazo por uma dívida de longo prazo. Hoje, as instituições financeiras estão oferecendo, por exigência do Banco Central, situações de portabilidade. Então, você pode levar uma dívida de um banco para outro banco. Então, né, se o seu gerente ele tá se mostrando pouco disposto a negociar aquela dívida porque ela está confortável para o banco, você está pagando ela juros altos em curto prazo, você tem a opção de levar essa dívida para outro banco e aí renegociar essa dívida em melhores condições, principalmente com prazos mais longos, com ativos que são menos onerosos para a empresa e que vão dar aí esse fôlego para a empresa respirar. A sexta estratégia é você implantar um programa de redução de custos fixos e de redução de despesas desnecessárias, de desperdícios, né? Um programa de redução também, um programa também de redução de desperdícios. A gente sabe que toda empresa tem espaço para efetuar cortes, porque quando a gente está bem, né? Quando a empresa está com lucro, está crescendo, normalmente os custos eles sobem, existe mais espaço para contratar serviços, principalmente contratar despesas fixas. E na hora da crise, na hora que a gente precisa realmente trabalhar mais a margem de lucro, é que a gente vai atrás de fazer esses cortes. Então aí cabe aí estudar cada conta de despesa. Nessa hora vale bastante você ter um controle do caixa, onde você tem exatamente para onde o dinheiro está indo, a categorização muito bem feita, para que você saiba realmente aonde você pode cortar, porque uma coisa fundamental também é que esses cortes eles não podem afetar as suas vendas, nem a sua capacidade de entrega, nem a sua operação, porque se você fizer isso vai sair pela culatra, né? Um tiro que pode sair pela culatra. Você reduz despesas, mas também reduz a sua capacidade de entregar e com isso você acaba vendendo menos, afetando a qualidade do seu serviço e você vai ter perda na outra ponta. Então isso evidentemente deve ser evitado. Então o programa deve ser realmente no sentido de eliminar desperdícios. Então vale a pena identificar conta por conta aonde pode ser reduzido. Vale a pena que você dê o exemplo também, que o exemplo venha de cima. O que você pode reduzir aí nas suas próprias despesas? Dá para reduzir a retirada do sócio, pelo menos por um tempo ali, para que o caixa melhore? Se conseguir, é uma ótima mensagem que você vai estar passando para a empresa. E principalmente trabalhar em custos fixos e despesas que podem ser talvez adiadas, investimentos que possam ser adiados, tudo para que você consiga ter um respiro ali no caixa e ali consiga recuperar a sua capacidade de honrar todos os compromissos e principalmente a capacidade de fazer novamente um caixa, né, fazer uma reserva financeira, para que aí sim com a empresa forte você volte a fazer aqueles investimentos que toda empresa precisa fazer para que ela prossiga no caminho do crescimento. Nenhuma empresa ela se mantém apenas segurando custos, limitando custos. Isso é uma situação que deve ser temporária para que você consiga recuperar essa sua capacidade, consiga reduzir esses custos financeiros que acabam matando a empresa, né? Então, na verdade, todas as estratégias elas precisam ser feitas em conjunto, né? Porque não é só uma que vai resolver, é a soma de todas elas. Não é só cortando custo ou despesa que você resolve o problema, não é só renegociando com o banco, não é só renegociando com o fornecedor um prazo maior. Mas, na verdade, é a soma de cada uma dessas ações que vai fazer com que, no final, você tenha
você melhore a qualidade do seu lucro, você melhore a qualidade do seu capital de giro, e aí com isso a empresa se fortalece e ela consegue voltar a ter o oxigênio aí para crescer, né? Porque o dinheiro é o oxigênio aí para a empresa crescer. E depois de tudo que a gente viu aqui, então fica muito claro que as soluções para os problemas de capital de giro passam necessariamente pela recuperação da lucratividade da empresa. E que essa recuperação da lucratividade ela vai exigir aí um alinhamento muito grande entre a gestão do caixa e a gestão estratégica da empresa. E acima de tudo, a implementação de boas políticas que evitem os investimentos equivocados, boas políticas que evitem a contratação de serviços mal negociados, né? Serviços com preços acima do mercado ou com qualidade abaixo da necessária para a empresa e que vai gerar outros custos aí para a empresa. É necessário também boas políticas de planejamento financeiro, com uma boa definição de orçamento, um controle eficiente dos custos e das despesas, um controle que garanta que apenas despesas que estão previamente previstas no orçamento, com receitas que comportam aquelas despesas, sejam efetivamente contratadas. E nunca é demais repetir um super controle sobre a aquisição de novos custos fixos que reduzem a lucratividade da empresa e que, quando você tem essas situações aí de queda nas vendas e aumento na inadimplência, são justamente os pontos onde você tem mais dificuldade de mexer, né, para recuperar essa lucratividade. Então, mais do que tudo, é preciso prevenir, e você previne isso com boas políticas de planejamento e gestão financeira. E hoje eu vou encerrando por aqui, lhe desejando aí ótima sorte e sucesso nas suas escolhas.